Editorial. O retrovisor é menor que o para-brisas, porque o passado é referência e não é direção. Mas tem gente que dirige com um retrovisor maior que o para-brisas, e deve ser por isso que fica se lamentando do tempo perdido ou daquilo que não fez. Para enfrentar os desafios é preciso duas coisas: coragem e humildade. Coragem para saber que ninguém sabe tudo. Humildade para entender que quase sempre ainda há muito para aprender. Às vezes é preciso compreender que é necessário alterar rotas na nossa vida para que as coisas se reencaminhem e acabem dando certo. Tem pessoas que envelhecem apenas no corpo, mas na mente continua jovem e aberta às novas atitudes. O arrogante é aquele sujeito que acha que já conhece tudo e que não precisa aprender mais nada. Agora anote aí no seu caderninho: a arrogância e a vaidade precede a queda. Eu disse, a arrogância e a vaidade precede a queda. Dias atrás fiz aqui um comentário sobre o empresário e o seu filho, e disse naquele comentário, sem dizer nomes, é claro, que ele e seu filho estavam no parapeito de um abismo onde fatalmente poderiam cair caso não dessem um passo atrás. Aquele senhor esteve no meu escritório e eu lhe expliquei os motivos. Disse a ele que o problema não seria nem ele, mas o envolvimento do seu filho, que é ou está doente, e que a atitude desse empresário iria colocar os dois em maus lençóis. E ele fez que me ouviu, mas a conversa entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Arrogância e soberba às vezes não o deixam, não permitem que se dê um passo atrás. Eis, portanto, a fórmula da ruína. O homem arrogante é aquele que você fala de uma cidade, ele diz que já conhece. Fala de uma situação, ele diz já ter vivido. Ele diz que tudo está sob controle. Você fala o nome de um filme e ele já assistiu. Enfim, é um sabichão que sabe tudo, e saber tudo é a principal marca da arrogância de qualquer pessoa. Eu disse àquele senhor que falou estar se reerguendo, que ele deveria chamar seus credores e reabrir negociações. Deveria dar-lhes a esperança de receber aquilo que ele surrupiou na esperteza. Ele me ouviu, quis encenar parte do que eu lhe disse, mas no fim acabou indo novamente pelo caminho da esperteza pessoal. E as coisas começaram a andar rapidamente, e tudo indica que ao invés de resolver ou dar um passo atrás, ele resolveu dar um passo à frente para ver se ainda estava no terreno seguro. E tudo indica agora que ele e o filho despencarão naquele abismo que eu lhe disse que ambos cairiam juntos. Quando faço um comentário desse tipo aqui no programa é porque muitas vezes as informações nos chegam primeiro, antes mesmo que a pessoa que esteja envolvida em algo ruim imagine que o mundo à sua volta pode desmoronar. Eu havia dito àquele senhor o seguinte: você e seu filho serão futuramente denunciados por estelionato, e isso pode detonar a sua vida de empresário, especialmente agora que vocês estão tentando se reerguer, porque a partir de uma denúncia desse quilate,
a desconfiança vai passar a solapar a sua tentativa de se reerguer comercialmente ou industrialmente. Semana passada chegou para mim uma farta documentação do Rio Grande do Sul atestando que esse empresário de Campo Grande deu uma cessão de crédito idêntica para 3 pessoas, 2 de factoring e uma empresa mineira, numa tentativa torpe de lesar os credores, o que configura claramente crime de estelionato, embora a empresa aqui tenha dito que deu as garantias por engano, o que na verdade o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul diz tacitamente que isso já é suficiente para ilustrar as inúmeras tentativas torpe de lesar credores. Trocando em miúdos, a empresa daqui deu a mesma garantia para 3 empresas num gesto de menosprezo à justiça, má fé com seus credores e numa clara e notória configuração de estelionato. E isso é a primeira ação de várias outras que poderão sepultar de vez a vida empresarial de pai e filho. E como isso vai atingir o filho desse senhor teimoso? Porque isso é como um cordão de caranguejos. Numa fiada de caranguejos, você puxa um e atrás vem um monte. Fiquei sabendo que o filho dele envolveu sogro e sogra numa empresa de fundo de quintal que fatura milhões. E quando essas queixas de estelionato começar a pipocar, o que deve acontecer já nesta semana provavelmente, o pouco que ainda lhe resta estará acabado. Sou um jornalista que se interessa por empresários que tentam manter empregos, porque sei que este país atravessa um período ruim no sentido de empreender, seja lá o que for, mas sou contra empresário dar o tombo noutros empresários simplesmente num gesto de esperteza, de dar prejuízo a outras pessoas, porque se isso continuar, não estaremos construindo a nação que todos desejamos, mas continuaremos naquele velho Brasil onde a esperteza será a marca do salve-se quem puder, que é uma coisa que todos nós precisamos nos livrar desse estigma originário de um Brasil que ninguém mais quer. Os dois trabalham, crescem, enriquecem, os empresários fazem isso, muitos mantêm a riqueza adquirida, há os que enriquecem, mas empobrecem com dignidade, porque a vida empresarial é um jogo de mercado onde é possível nascer numa cabana e morrer num castelo, permanecer lá ou fazer o caminho inverso também é possível, porque as regras do jogo econômico são as mais diversas e adversas, mas há também os que acham que se a sua geladeira estiver cheia, não importa que à sua volta todos estejam passando fome, porque para ele o mundo estará às mil maravilhas, embora não perceba que alguém, para roubar a sua comida, porque está com fome, pode assaltar a sua casa, cortar a sua garganta apenas por causa de um pedaço de pão. Eu lamento que aquele senhor que esteve me visitando, ao invés de dar um passo atrás, resolveu dar um passo à frente, e a notícia que ele terá em breves dias será certamente uma das piores que ele já teve em toda a sua aventura empresarial. As coisas geralmente começam assim. Represas como a de Brumadinho e outras começam a ruir a partir de pequenos furos. Al Capone, senhores, não foi preso pelas grandes barbaridades que fez como mafioso ou como o bandido que era, mas por sonegar centavos no seu imposto de renda. E o mundo moderno de hoje parece não se dar conta disso. Lamento por esse senhor e seu filho, mas ele não poderá jamais dizer que eu não o avisei sobre tudo que poderia acontecer, porque ele pagou para ver. Aliás, ele não pagou, mas vai ver. E não estou aqui cobrando contas
porque ele nada me deve, mas cumpri com o meu dever como amigo, como jornalista, como pessoa de bem, intencionado da forma que estou em agir de forma correta e limpa e avisá-lo dos acontecimentos que poderiam fechar de novo a sua empresa e condená-lo e a seu filho a mais um desastre empresarial. Mas eu volto a insistir: a avareza, a esperteza, a ambição desmedida, a desonestidade nas atitudes empresariais, a mentira, a arrogância e a vaidade precedem as mais espetaculares quedas. Esse senhor e seu filho não poderão jamais dizer que eu ou os seus amigos ou os amigos do seu filho não os avisaram. Bom dia.